Segunda-feira, 23 de janeiro. Ariadna chora e pergunta a Eduardo como pode ser capaz de fazer isso. Eduardo diz que é por causa das más decisões dela, do que está fazendo. Ari percebe que ele está fazendo isso para não deixar ela e o filho ficarem com Álvaro, e diz que ele irá perder suas batalhas, porque já não o ama e o odeia. Álvaro diz a Gisele e Martim que Olga estava grávida dele e iriam ter uma filha, por isso não faria mal nenhum para ela. O delegado pede a Álvaro que procure um advogado, já que ele é suspeito. Bárbara estranha o pedido de casamento de Lino e pede para conversarem sozinhos depois. Ari diz a Eduardo que no dia que ele abandonou ela e Tadeu, percebeu a classe de homem que ele é, mas não pensou que ele fosse tão cruel a chegar a esse ponto de separá-la de seu filho. Eduardo pede a Ariadna que pare de fazer burrices e decida se fica ali com ele e Tadeu ou se vai embora. Ariadna demonstra seu desprezo ao nojento do Eduardo. Já de noite, Álvaro diz a Bárbara, Eduardo, Ariadna e Daphne que os pais de Olga estão investigando a morte de Olga e ele está como suspeito. Bárbara fica surpresa. Álvaro diz que é inocente de tudo e apenas quer informá-los. Depois, o rapaz comunica a todos que Olga foi violada antes de ser assassinada e deixou todas suas ações de herança para ele. Lino está procurando o chip de Joaquim. Bárbara diz a Álvaro que do jeito que as coisas estão, é melhor deixar de lado o projeto da casa dela. Daphne diz que quer sua parte da casa. Ariadna comenta que o projeto da casa já estava firmado bem antes de Olga morrer, por isso não tem nada a ver com a morte dela. Álvaro diz que muita gente pode ficar prejudicada caso o projeto seja cancelado, mas terá que suspender enquanto investigam sobre a morte de Olga. Álvaro pede a Ariadna para ver Tadeu antes de ir embora. Eduardo fica furioso com a aproximação do seu filho com Álvaro. Tadeu cumprimenta Álvaro. Bárbara reclama com Eduardo, pois Álvaro foi quem esteve ajudando Tadeu em todo o tempo que ele esteve fora. Álvaro vai para o quarto com o sobrinho. Tadeu diz a Álvaro que ele é o melhor adulto que conheceu, depois de sua mãe. Daphne diz a Gemma que ela e Gael terminaram. Ariadna diz a Álvaro que não vai poder se mudar da casa como tinha planejado e terá que ficar ali com Tadeu. Bárbara diz a Lino que agora mais do que nunca devem ser discretos com todos. Lino diz a Bárbara que ela ainda não apresentou eles como casal diante da família dela. Mentiroso e cretino, Lino diz que desde que perdeu sua família se sente sozinho nesse mundo. Bárbara diz que com o tempo irá apresentá-lo para sua família, mas nesse momento não pode. Gael está no restaurante do hotel, na cidade em que está. Uma mulher se junta a ele com sua cara de interesse. Ariadna pergunta a Bárbara por que quer paralisar o projeto do condomínio. Bárbara diz que o dono da parte dela é Eduardo. Ariadna pergunta o que fará, pois Eduardo está obrigando a ficar ali na casa e até ameaçou ela de pedir a custódia de Tadeu. Bárbara fica surpresa. Hilda pergunta a Jimmy com quem estava para chegar tão tarde em casa. Jimmy diz que já não está com Gemma e se separaram. Bárbara diz a Ariadna que se ela quer ir embora da casa, que vá e deixe Tadeu com Eduardo. Ariadna diz a Bárbara que ela sabe muito bem que ela não pode viver sem seu filho. Bárbara recrimina Ariadna novamente por ter se metido com Álvaro e, além do mais, ter uma profissão perigosa que pode ser para Tadeu. Amanhã. Ariadna diz a Álvaro que Eduardo está ameaçando de pedir a custódia de Tadeu. Álvaro fica irritado e quer fazer algo. Ariadna pede que ele não se meta nisso e conseguirá seu advogado. Lino diz a Bárbara para pensar no projeto de derrubar a casa dela e construir um prédio, pois não pode ser uma boa ideia, quanto parece. Bárbara diz a Lino que Ariadna disse que não irá parar de investigar. Açucena liga para Ariadna e diz que irá contar o que aconteceu com ela e pede para se verem em uma praça da cidade. Lino telefona para o jornal, onde Ariadna trabalhava. A funcionária diz que a moça já não trabalha ali. Cassandra pega o telefone e pede a Lino que mande sua mensagem para ela, pois irá entregar para Ariadna. Gael recebe uma mensagem do diretor da Trend Media para ir para lá. O delegado vai à casa de Bárbara para fazer perguntas a todos. O delegado interroga Daphne. Daphne conta que esteve fora da casa com sua filha e estava na escola dela, e quando chegou, Álvaro estava ali. Cassandra diz a Ariadna que mandaram os papéis a ela. Ari diz a Cassandra que hoje, por fim, elas vão se encontrar com a Açucena. Lino observa Cassandra e a segue de carro. Eduardo é interrogado e fala que seu irmão não é de se confiar, pois se meteu com sua mulher. O advogado diz que isso não é traição, já que Eduardo e Ari estavam separados e o que ele tem é rancor do irmão.
Os empresários dizem a Gael que se interessam pela campanha dele e por ele também, e desejam boas-vindas, pois ele está contratado para trabalhar ali. Gael fica emocionado. Ariadna e Cassandra aguardam na praça por Açucena. Lino sai de carro para ver o que Ari e Cassandra estão fazendo. Açucena está indo a caminho e vê Lino de longe. A moça, assustada, foge do local. Gemma é interrogada na presença de Bárbara. O advogado de Eduardo pede que ele tome muito cuidado, pois Ariadna pode levar ele nos tribunais e fazer ele perder os direitos sobre Tadeu. Bárbara conta ao delegado o que fez no dia que Olga sumiu e garante que Álvaro nunca faria mal a ela e nem a ninguém. O delegado pergunta a Bárbara quem é Lino. Bárbara diz que é seu marido e poderia estar na casa também. O delegado diz que gostaria de fazer algumas perguntas a esse tal de Lino. Bárbara diz que ele não está ali. O delegado pede o telefone dele. Ariadna e Cassandra estranham por Açucena não ter chegado ainda e decidem sair. Ariadna dá seu depoimento sobre o que fez no dia do sumiço de Olga. Álvaro chega com seu advogado até o delegado para apresentar as provas do que fez no dia do sumiço de Olga. Açucena liga para Ariadna e diz que viu o violador e ele estava na praça e pede que ela tome muito cuidado. Ari pede o telefone de Açucena para se comunicarem depois. Ele está com muito medo de acontecer aquilo tudo novamente. Lino retorna à casa. Bárbara diz a Lino que o delegado quer fazer umas perguntas a ele sobre a morte de Olga. Lino se irrita e diz que não é da família. Bárbara diz que são apenas algumas perguntas. Álvaro diz ao delegado que se tiver alguma dúvida sobre sua relação com Olga antes de sua morte, que pergunte a Lorena, que é amiga dela, pois sabe que eles terminaram em perfeitas condições. O advogado de Álvaro diz ao delegado para falar com Paulo, pois teve uma relação com Olga, e ele vivia com ciúmes dela, com Álvaro. Ariadna começa a se lembrar de quando falou com Medusa e Regina, e pensa em quem poderá ser o abusador, e diz a Cassandra que ele pode estar seguindo elas e saber que elas estão investigando. Cassandra diz a Ariadna que o violador sempre abusa das mulheres depois que investiga como elas são, e que Ariadna pode ser a próxima vítima desse violador. Ariadna fica pensativa. Enquanto isso, Lino observa uma foto de Ariadna e diz que ela escapou uma vez, mas irá pegá-la.